Hoje é sexta-feira e o ar vibra com uma promessa ancestral, um eco divino que rompe as barreiras do tempo. É o dia em que o poder de Efatá, a palavra que abre o que estava selado, manifesta em plenitude, undoing os nós mais antigos, untying os mais pesados. Heaven inclines e a liberdade você anseia, que você clama, que você tem buscado com lágrimas e súplicas, está sendo liberada sobre você agora. Sinta a correnteza da graça, a brisa da renovação, o calor da presença divina que se aproxima para quebrar todas as correntes e trazer liberdade hoje. Sente o silêncio denso que precede o trovão da graça? Percebe a escuridão que se apega, mas já treme diante da aurora iminente? Escuta, alma, o som que se aproxima, não de grilhões se apertando, mas de correntes milenares se estilhaçando em pó. É a sexta de milagres, o dia em que o céu se inclina e a voz que outrora disse haja luz, agora pronuncia um comando irrefutável sobre a sua vida. Este é o momento, este é o convite, um sussurro divino que se transforma em grito de libertação, atravessando a barreira do invisível, rompendo o véu do tempo e do medo. Permita que a primeira luz da esperança, não um raio, mas uma inundação, comece a penetrar as frestas da sua fortaleza mais íntima. Respire fundo. Sinta o ar que se renova, o peso que se prepara para dissipar. Este é o chamado que ecoa desde os confins da eternidade até o ponto exato onde você se encontra, lendo estas palavras. Uma invocação sagrada, um ritual poético que se desenrola no palco do seu coração. Você se lembra do peso? Aquele fardo silencioso que não se pode tocar, mas que esmaga a alma. As correntes invisíveis que se enrolam na mente, que sufocam a voz, que paralisam os passos. Elas não são de metal, mas de medo. Não são forjadas no fogo, mas nas desilusões. Elas são as memórias dolorosas que se recusam a partir. As culpas não perdoadas que sussurram na calada da noite. As crenças limitantes que aprisionam seus sonhos antes mesmo que nasçam. Elas são as palavras duras proferidas sobre você na infância. Os traumas que se aninharam no subconsciente, as decepções que endureceram seu coração, a voz da condenação que ecoa sem cessar. Talvez você se sinta preso por correntes geracionais, padrões de pobreza, doença, divórcio ou vício que se repetem de geração em geração, como um ciclo vicioso que você não consegue romper. Ou talvez as correntes sejam sociais. As expectativas sufocantes de uma sociedade que dita como você deve ser, o que deve ter, como deve se comportar, roubando sua autenticidade e sua alegria. E as correntes autoimpostas? Aquelas que você forjou com sua própria autocrítica, sua perfeccionismo paralisante, sua incapacidade de se perdoar por erros passados. Elas são as barreiras que você ergueu, pensando que o protegeriam, mas que, na verdade, o isolaram da plenitude, mantendo-o em um ciclo de estagnação. Quantas vezes você sentiu que estava à beira de algo grandioso, à beira de uma descoberta, de um avanço, de uma revelação, apenas para ser puxado de volta por uma força que não conseguia nomear, uma mão invisível que o arrastava para trás, para o familiar e doloroso passado? Quantas portas se fecharam diante de você e o eco do não ressoou mais alto que a promessa do sim, abafando qualquer vislumbre de esperança? Você sabe o que é a asfixia da dúvida, o frio da solidão no meio da multidão. A sensação de que, não importa o quanto você lute, há sempre uma barreira, uma parede intransponível entre você e a plenitude que tanto anseia. Pense nos anos que se esvaíram, nas oportunidades perdidas, nos relacionamentos que se desfizeram, não por falta de amor, mas pela incapacidade de se libertar de velhos padrões, de velhas feridas que se recusavam a cicatrizar. O inimigo da sua alma teceu uma teia de mentiras, uma ilusão de segurança na prisão,
fazendo-o acreditar que o cativeiro era o seu destino, que a dor era a sua herança, que a escassez era a sua porção. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que você não é digno, que seus esforços são em vão. Ele mostra as cicatrizes do passado e as usa para cegá-lo para as possibilidades do futuro, para as cores vibrantes da vida que o aguardam, para o chamado divino que o espera. Sua alma, contudo, é um rio que busca o mar. Seu espírito, um pássaro que anseia pelo céu aberto. Mas as correntes, as correntes, elas amarram os tornozelos da sua coragem, vendam os olhos da sua fé, amordaçam os lábios da sua gratidão. Elas te prendem a um passado que não existe mais, a um futuro que parece inatingível, a um presente que se arrasta sob o jugo da escassez e da desesperança. Você tem clamado por um sopro de ar fresco, por uma rachadura na parede, por um sinal de que não está sozinho nessa batalha silenciosa, nessa luta interna que poucos veem e compreendem. E o céu ouviu. O céu respondeu. A história da humanidade é a história de um clamor por liberdade. Desde os tempos imemoriais, o coração humano anseia por se libertar de grilhões, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Pense na nação de Israel, escravizada por séculos no Egito, sob o chicote de Faraó. Um povo que conheceu a dor da servidão, o trabalho árduo sob o sol inclemente, a amargura de uma vida sem esperança, com seus filhos sendo jogados no rio. Eles clamaram, e o seu clamor subiu aos céus, atingindo os ouvidos de um Deus que se importa. Êxodo 3, versículo 7, nos diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, porque conheço os seus sofrimentos. Deus não estava alheio à dor deles. Ele via, ele ouvia, ele conhecia, e ele agiu. Ele enviou Moisés, não apenas um libertador humano, mas um instrumento de sua vontade divina, para confrontar o poder de Faraó e liberar seu povo com sinais, prodígios e juízos poderosos, culminando na abertura do Mar Vermelho, onde as correntes da perseguição egípcia foram para sempre quebradas e seus opressores submersos em uma demonstração espetacular do poder divino. Assim como o Faraó mantinha Israel cativo, existem faraós invisíveis em sua vida hoje. São as fortalezas mentais, as cadeias de hábitos destrutivos, as prisões da autossabotagem, os laços de maldições geracionais que parecem se repetir em cada geração da sua família, como um DNA espiritual de limitação que se recusa a ser quebrado. Você pode se sentir como os prisioneiros descritos no Salmo 107, versículo 10. Assentaram-se em trevas e em sombras de morte, presos em aflição e em ferros. Eles estavam acorrentados, não apenas fisicamente, mas em seu espírito, em sua alma, sem vislumbre de luz ou esperança, perdidos em um labirinto de desespero e desamparo. Mas o salmista continua nos versículos 13 e 14. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. A chave para a liberdade deles foi o clamor, a entrega, a fé de que havia um poder maior do que suas correntes. Um poder que não se dobrava diante de nenhuma fortaleza, de nenhuma opressão. E esse poder é o mesmo que se manifesta hoje. Não é um poder que diminuiu com o tempo, é o poder imutável do Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, operando em sua vida com a mesma intensidade. Pense no profeta Isaías, que em Isaías 61, versículo 1, proferiu uma das mais poderosas declarações de libertação da história. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados. Esta não é apenas uma profecia antiga. É a descrição do ministério de Jesus Cristo. E é a promessa do que o Espírito de Deus faz em sua vida hoje. Você é um quebrantado de coração que precisa de cura? Você é um cativo que anseia por libertação? Você se sente algemado por circunstâncias ou por forças espirituais? A promessa é para você. A liberdade é para você. Jesus veio para cumprir essa profecia e sua vida foi uma demonstração contínua de libertação. Ele curou leprosos, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Cada um desses atos era uma quebra de correntes, uma manifestação do poder de Deus sobre as prisões da doença, da escuridão e da morte, liberando as pessoas para uma nova vida de propósito, dignidade e plenitude. Efatá. A palavra ressoa, um mantra ancestral que quebra o feitiço da estagnação. Efatá não é um pedido, é uma declaração. Não é uma súplica, é um decreto. Efatá quebra todas as correntes. Efatá liberta a alma. Efatá abre os caminhos. Não pedimos, nos rendemos. Não vemos, percebemos. Não esperamos, recebemos. Efatá é o som do invisível se manifestando. Efatá é a mão divina desfazendo os nós. Efatá é a promessa de Deus se cumprindo em tempo real, neste exato momento, neste lugar que se torna sagrado pela sua presença. Sinta a vibração dessa palavra. Deixe-a penetrar cada célula do seu ser, da ponta dos pés ao topo da cabeça. Imagine-a como uma chave girando na fechadura enferrujada do seu destino, como uma marreta divina atingindo os elos mais fortes das suas prisões, estilhaçando-os em 1000 pedaços. Efatá. Repita-a em sua mente, em seu coração, em um sussurro que se torna um rugido, uma declaração de guerra contra toda prisão. Ela é o código para a sua liberdade, a senha para o seu milagre, a chave mestra para o seu novo começo. Mas de onde vem essa palavra? Qual a sua origem, sua força? Ela não é uma invenção humana, mas um eco do poder divino. Em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 35, lemos uma cena que transcende o tempo e o espaço. Jesus havia retornado da região de Tiro e Sidom, e trouxeram-lhe um homem que era surdo e tinha dificuldade para falar. Ele era duplamente aprisionado. O mundo exterior era um silêncio opressor, e sua própria voz estava presa dentro de si, incapaz de se comunicar, de se expressar, de interagir com o mundo ao seu redor. A multidão, com compaixão, pediu que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus, em sua sabedoria divina, fez algo mais íntimo, mais pessoal. Ele o levou para um lugar à parte, longe da multidão. Às vezes, o milagre exige um momento de intimidade, um encontro a sós com o Mestre, onde as distrações do mundo são silenciadas e a alma pode se abrir completamente. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou-lhe a língua. E então, olhando para o céu, ele suspirou profundamente e proferiu a palavra que mudaria a vida daquele homem para sempre. Efatá, que significa abre-te. E instantaneamente, seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Um milagre completo, uma libertação total, uma restauração plena da sua capacidade de se conectar e se expressar. Este não foi um ato performático para as massas, mas uma demonstração do poder de Deus que alcança o mais profundo do ser humano, o cerne da sua existência. Aquele homem não apenas ouviu sons, ele ouviu a voz de Deus. Ele não apenas falou palavras, ele falou a verdade, a sua própria verdade, a verdade da sua libertação. As correntes que o prendiam ao silêncio e à incompreensão foram quebradas pela autoridade de uma única palavra divina. Jesus, ao suspirar, não estava apenas expressando emoção humana,
mas um gemido divino pela condição caída da humanidade. Um suspiro que carregava o peso da compaixão e a autoridade da criação. Assim como Deus falou e o universo veio à existência em Gênesis 1, Jesus falou Efatá, e a realidade daquele homem foi reconfigurada, reescrita, transformada para sempre, demonstrando o poder ilimitado da palavra divina. Efatá. Esta palavra não é apenas um registro histórico, é uma declaração profética para a sua vida hoje. Quantas vezes você se sentiu surdo para a voz de Deus, incapaz de discernir sua direção, seus planos, suas promessas, o caminho que Ele traçou para você em meio à confusão do mundo? Quantas vezes sua língua esteve presa, incapaz de expressar sua fé, de declarar sua vitória, de louvar o nome do Senhor, de testemunhar o que Ele fez em sua vida? Efatá é o comando divino para que seus ouvidos espirituais se abram, para que você ouça a voz do pastor, para que o véu da incredulidade seja rasgado, revelando a verdade. É o decreto para que sua língua seja solta, para que você profetize sobre sua vida, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre sua saúde. É a quebra de toda gagueira espiritual, de todo silêncio imposto pelo inimigo, de toda incapacidade de louvar e adorar, de toda timidez que o impede de brilhar e de cumprir seu propósito. O que significa Deus quebra todas as correntes? Significa que não há prisão grande demais, não há grilhão forte demais, não há cativeiro antigo demais para o poder do Altíssimo. Pense na história de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Ele estava na prisão, acorrentado entre 2 soldados, com guardas à porta, com sua execução marcada para o dia seguinte. Uma situação humanamente impossível, sem saída visível, sem esperança de fuga. Mas a igreja orava incessantemente por ele, uma oração fervorosa e unida, que subia como incenso diante do trono de Deus. E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou na cela, e o anjo tocou Pedro, dizendo: Levanta-te depressa. E as correntes caíram das suas mãos. Não se soltaram lentamente, não enferrujaram e se romperam com o tempo. Elas caíram, instantaneamente, pelo poder de Deus. A oração da igreja, a intercessão unida, foi o catalisador para que o poder de Deus se manifestasse e quebrasse as correntes que a lógica humana dizia serem inquebráveis, abrindo portas de ferro e guiando-o para a liberdade em plena escuridão da noite. Essa é a natureza do milagre de Efatá. Não é um processo gradual de autoajuda, embora o crescimento pessoal seja importante e necessário para a jornada. É uma intervenção divina que age de forma sobrenatural, rompendo o que parecia inquebrável, desfazendo o que parecia impossível, transformando a realidade em um piscar de olhos. Quais são as suas correntes hoje? São as correntes da dívida que sufocam sua paz, que o mantêm acordado à noite, que o impedem de realizar seus sonhos mais profundos, que o prendem a um ciclo de trabalho exaustivo apenas para sobreviver, sem perspectiva de avanço? As correntes da doença que aprisionam seu corpo, roubando sua vitalidade, sua energia, sua capacidade de desfrutar da vida, de servir, de se mover livremente, de experimentar a plenitude da saúde. As correntes da depressão que roubam sua alegria, que o arrastam para um abismo de escuridão, que o isolam do mundo, que o fazem duvidar de sua própria existência e valor, que o prendem em uma tristeza profunda, as correntes do vício que destroem sua vida, sua família, sua dignidade, mantendo-o em um ciclo de culpa e vergonha, uma escravidão que parece indestrutível, um ciclo que se repete sem fim, as correntes da solidão que congelam seu coração, mesmo quando você está cercado por pessoas, fazendo-o sentir-se invisível e desconectado, ansiando por uma conexão real e profunda.
As correntes da rejeição que o impedem de amar e ser amado, que o levam a construir muros em vez de pontes, que o fazem duvidar de sua própria capacidade de ser aceito e amado por quem você realmente é. Deus não quebra apenas algumas correntes, Ele quebra todas as correntes. Isso significa que Ele não deixa nada para trás. Não há uma única área da sua vida que Ele não possa tocar. Não há um único cativeiro que Ele não possa desmantelar. Não há uma única prisão que Ele não possa abrir. Não há um único elo que Ele não possa estilhaçar. Ele é o Deus de toda a libertação, o especialista em impossíveis, o mestre dos milagres. Em João 8, versículo 36, Jesus declara: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Ele oferece não é parcial, não é temporária. É uma liberdade que atinge o cerne do seu ser, uma liberdade que permanece, uma liberdade que o capacita a viver a vida plena para a qual você foi criado. Uma vida de propósito, de alegria, de paz inabalável, de abundância em todas as esferas. Pense em José, vendido como escravo por seus irmãos, lançado em uma cisterna, depois preso injustamente no Egito por uma falsa acusação. Humanamente, sua vida parecia uma sucessão de prisões e injustiças, sem fim à vista. Mas Deus quebrou cada uma dessas correntes, não de uma vez, mas no tempo certo, elevando-o de prisioneiro a governador, de escravo a salvador de sua família e de uma nação inteira, demonstrando que não há prisão que possa conter o propósito de Deus para sua vida. A liberdade que Deus traz não é apenas a ausência de algo ruim, mas a presença de algo bom, algo divino, algo que preenche o vazio e transborda. Não é apenas sair da prisão, mas entrar em um vasto campo de oportunidades, um jardim de possibilidades ilimitadas, um oceano de graça. É a liberdade para sonhar novamente, para amar sem reservas, para perdoar sem ressentimentos, para criar sem limites, para servir com propósito, para prosperar em todas as áreas da sua vida. É a liberdade de ser quem Deus o chamou para ser, sem as amarras do passado, sem o peso das expectativas alheias, sem a voz da condenação que o persegue e o diminui. É a liberdade de desfrutar da paz que excede todo o entendimento, da alegria que não depende de circunstâncias externas, do amor que lança fora todo o medo e preenche cada lacuna do seu coração. É a liberdade de ter um propósito que transcende o trivial, de viver uma vida com significado e impacto, de deixar um legado de fé e ousadia para as gerações futuras. Agora, feche os olhos por um instante. Ouça. Não o barulho do mundo lá fora, mas o som que está prestes a se manifestar dentro de você. É um som seco, metálico, mas que traz consigo a melodia da libertação. Crack. Um elo se rompe. Bang. Outro se desfaz. As correntes que o prendiam, as que sufocavam sua alegria, as que impediam seu avanço, elas não têm mais poder. Elas se estilhaçam em 1000 pedaços, caindo ao chão como areia, como pó, sem deixar vestígios, sem deixar cicatrizes. Sinta a vibração em seus ossos, a leveza em seu espírito, a expansão em seu peito, como se um peso milenar tivesse sido removido de seus ombros, permitindo que você respire profundamente pela primeira vez em muito tempo. Sinta o alívio que inunda seu corpo, a leveza que substitui o peso. A escuridão que parecia eterna se retrai, revelando uma luz que não cega, mas ilumina, uma luz que revela o caminho, que traz clareza, que dissipa toda a sombra. É a luz da verdade, da cura, da renovação. Uma torrente de energia pura e vital flui por suas veias, um rio caudaloso de bênçãos que lava toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a culpa, toda a vergonha que o aprisionava.
Os portões que estavam trancados, as portas que pareciam seladas para sempre, elas se abrem agora, não com um ranger lento e doloroso, mas com um suave e poderoso clique, revelando paisagens de possibilidades infinitas, horizontes que você jamais imaginou, convidando-o a explorar. Você vê os campos verdes que se estendem, os rios de águas vivas, as montanhas de promessas inexploradas, um futuro vibrante e cheio de vida que se abre diante de você. Você não está mais acorrentado, você não está mais limitado. Aquilo que o prendia perdeu sua força. O medo se dissolveu, a dúvida se desfez, a culpa se foi. É um renascimento, uma ressurreição do seu verdadeiro eu, do seu potencial divino, da sua identidade em Cristo. O silêncio tenso do céu se rompeu, não com um trovão de juízo, mas com uma cascata de bênçãos, uma chuva de graça que inunda sua alma, trazendo paz e alegria indizíveis. A voz que você esperava, a resposta que você clamava, ela está aqui, agora. O poder de Deus quebra todas as correntes e traz liberdade hoje, não amanhã, não depois, mas agora. A liberdade não é um destino, é um estado de ser. Ela não é um presente que se guarda, mas uma condição que se vive, que se respira, que se manifesta em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento. Efatá, os seus olhos estão abertos, não apenas para ver o mundo, mas para enxergar o infinito potencial que reside em você, a glória de Deus que se manifesta através de você, o propósito divino que o aguarda. Os seus ouvidos estão abertos, não apenas para ouvir o barulho da vida, mas para discernir a voz divina que o guia, que o instrui, que o conforta, que o direciona para a vitória. O seu coração está aberto, não apenas para sentir a dor, mas para transbordar de amor, alegria e gratidão, para ser um canal de bênçãos para o mundo, um instrumento de transformação. Este não é o fim, mas o glorioso começo. O convite é para que você não apenas aceite esta liberdade, mas que a personifique, que você se torne a própria encarnação da liberdade de Deus na terra, um testemunho vivo do seu poder. Que cada passo que você der a partir de agora seja um passo de um ser livre, de alguém que caminha com propósito e ousadia, sem medo de avançar. E cada palavra que você proferir seja a voz de alguém desacorrentado, que fala a verdade em amor, que declara a vida, que profetiza a vitória sobre toda a adversidade. E cada pensamento que você nutrir seja a semente de um futuro sem limites, de um destino glorioso, de um legado eterno que honra a Deus e abençoa a humanidade. Fique até o final, não para testemunhar, mas para participar. Declare em voz alta, agora mesmo, onde quer que você esteja, com toda a convicção do seu ser, com a fé que move montanhas. Efatá, eu estou livre. Eu sou livre. A partir de hoje todas as correntes foram quebradas e a liberdade é a minha herança divina. Que essa declaração ressoe no céu e na terra, selando sua libertação. Compartilhe essa verdade. Permita que ela se espalhe como um incêndio, como um rio que transborda, alcançando cada vida que precisa de libertação, cada coração que anseia por esperança. E lembre-se, o milagre não foi apenas para ser visto, não foi para ser admirado de longe, mas para ser vivido, para ser experimentado em sua plenitude, para ser a sua nova realidade, a sua nova identidade. Abrace-o, abra-se. A vida espera por você. A plenitude espera por você. O propósito divino espera por você. A verdadeira alegria o aguarda.